Eu sempre fui uma criança, que tinha um pouco de dificuldade de comer. Não dificuldade de comer, eu comia, mas eu lembro de algumas memórias do meu pai e minha mãe negociando comigo: "Come essa cenoura por R$ 10. Prova isso aqui". Então, assim, dentro do mundo da alimentação eu comia, mas sempre tinha alguma coisa ali por trás, para tentar incentivar de uma forma não natural, mas incentivar, né. E quando eu entrei na nutrição, eu acho que isso que as pessoas têm um pouco até de dificuldade. A gente acha que a gente vai aprender lá a comer, e na verdade a gente começa a aprender os nutrientes, as variedades, e você começa a enxergar alimento de uma forma diferente. Então aquilo começou a me contagiar falando: "Não, mas não é só pelo gosto, é o que ele traz para mim de benefícios da minha vida como um todo". E com isso eu fui percebendo como aquilo transformou a minha vida de alguma forma e passei a transformar a vida das pessoas. Então acho que o encantamento é esse, através de uma coisa que você faz diariamente, de que você come diariamente, você começa a transformar toda uma vida, inclusive de autocuidado. Muitas pessoas falam assim: "Ah, mas cuidar da alimentação não tem nada a ver". Eu falo: tem. Se você começa pelo básico ali de se cuidar, escolhendo bem, toda a sua rede, independente que você queira de vida, ela fica diferente. Então foi por isso que começou a me encantar. Pelo simples. Eu percebia que a nutrição era uma coisa bem importante, mas na hora de atuar, antigamente a gente tinha muito preconceito da nutrição, né. Então antigamente os médicos eram as referências, né. A nutricionista era aquela que estava ali no stand-by. Quando o médico não resolvia, a nutricionista entrava. E eu tinha muito receio daquilo, porque o mercado de trabalho era a nutricionista sempre por trás. E quando eu comecei a trabalhar, que eu acho que esse foi o ponto divisor assim, de águas, eu vi que na verdade dependia de quem estava ali por trás. Então muitas das vezes eu chegava, eu falava com o médico, eu conversava, e ele falava: "Caramba, ela sabe mais do que eu, então deixa eu passar esse toque de confiança para ela, deixa eu dar essa ideia para ela". E foi assim. Então acho que eu percebi que na verdade o que se falava muito da nutrição antigamente não tinha verdade, porque quem coordena é quem está ali na frente, e que é você, e sou eu que coordenava aquilo. Então acho que foi aí que eu comecei a me encantar e falar: "Espera aí, eu posso ser igual a eles ou até vezes melhor naquilo que é a minha área, não cada um com o seu espaço e cada um com a sua área". Na verdade, assim, a partir do momento que a nutrição começou, que eu comecei a aplicar a nutrição, eu via que muitas das vezes a gente pensava na nutricionista antigamente como aquela que emagrece, né? Então, vou na nutricionista para emagrecer. E eu via que não era o emagrecimento, principalmente, era a transformação de vida que a pessoa tinha. Então, um exemplo, né? Eu comecei atendendo com saúde da mulher na área de endometriose. Então, muitas mulheres que vinham para mim vinham com muita dor. Mas muita dor. Já atendi paciente que chegava de cadeira de rodas por causa da endometriose. E ela saía depois de um processo de tratamento andando, feliz, alegre, com energia, com vitalidade, maquiada, sabe? Ela transformava aquela imagem de dor, de doença em outra coisa. Então acho que foi daí que eu comecei a ver o poder da transformação que a nutrição podia trazer nas pessoas e me encantar. Literalmente me encantar. Eu acho que é um perfil meu, né, que dentro de tudo que eu faço eu sou muito intensa. Então eu vou fazer, eu vou correr, eu vou buscar, eu vou entender, eu vou saber. Então desde a graduação eu sempre quis buscar o máximo daquilo ali. Então muitas das vezes quando a gente está na faculdade, independente da área que seja, as pessoas ficam esperando que o professor faça por você ou chegue até você. E eu sempre fui um pouco além. Então eu buscava, tentava, conversava, entendia e tentava ao máximo tirar proveito daquilo. Então fiz muitos estágios, eu falo que eu bati em muita porta para falar assim: olha, eu tô aqui, caso você precise de ajuda, eu posso te ajudar de alguma forma. Então acho que esse foi o principal fator aí de mudança, de transformação para minha carreira. Eu sempre fui atrás, eu nunca fiquei esperando que a oportunidade chegasse até mim. Bom, dentro da universidade eu acho que eu não tive tantos desafios com a própria universidade. A UERJ é uma universidade muito boa, que é do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que os desafios eram até chegar à universidade, porque eu morava num local distante, então eu pegava muitos transportes e que eu transformava isso numa coisa de leve, né? Então eu chegava sempre para contar uma história para minhas amigas, eu sempre falava das coisas que eu passei no meio do caminho e que aquilo ali se transformava até numa coisa diferente ou divertida. Mas dentro da universidade eu vejo que assim, eu aproveitei muito. Claro que tem seus desafios, suas dificuldades, mas não foi nada que
que me marcasse muito e que falasse assim, nossa, a faculdade não foi boa. A faculdade foi excelente, foi muito boa, aproveitei que tinha. Eu acho que foi o divisor de águas para onde eu tô. Quando eu descobri a endometriose, que é a doença que hoje eu mais trato, o médico que me operou da cirurgia, ele poderia não confiar em mim, mas ele confiou em mim por causa da minha atitude durante a cirurgia. Então eu comecei a trabalhar com endometriose com esse médico que me operou há 11 anos atrás, o Dr. Cláudio Crisp, porque ele olhou a minha atitude diante da cirurgia e falou, nossa, acho que eu vou confiar em você. Então eu era recém-formada em nutrição, não tinha experiência nenhuma e ele confiou por causa da minha atitude. Então acho que essas atitudes durante a faculdade foi me encorajando para ter uma atitude diferente na minha cirurgia, que fez eu ter uma atitude diferente diante de um médico que apostou em mim naquele momento e que fez total diferença na minha carreira até hoje. Falo que o Dr. Cláudio Crisp é um mentor, um mestre. Ele infelizmente faleceu, mas ele era um visionário. Quando eu tive diagnóstico de endometriose, eu era muito nova, tinha 22 para 23 anos. E naquele momento foi muito difícil. Primeiro porque eu estava saindo da faculdade, era um momento que eu estava literalmente saindo para o mercado de trabalho. O meu namorado, que é meu atual marido, estava ficando uma temporada fora e eu ia encontrar esse meu namorado, meu atual marido, fora. E no meio desse caminho, vindo sofrendo com dores, com desmaios, com muito desconforto. E aí, quando eu descobri, aquilo foi um boom, porque era uma doença que a gente não escuta na faculdade. Ninguém fala de endometriose, não falava de endometriose na faculdade há 11 anos atrás. Era uma doença muito nova, que teoricamente a nutrição não tinha impacto nenhum e que eu precisava operar. Então foi um baque emocional muito grande. Eu achei que eu não ia ver meu namorado, meu atual marido lá fora. Eu não sabia o que ia acontecer e que eu teria que ir para uma cirurgia o mais rápido possível. Então, quando eu decidi que eu tinha que operar e foram 2 meses para até operar, uma cirurgia muito grande, aquilo bateu muito forte, mas aquilo que eu falei anteriormente, eu fui para encarar a cirurgia da melhor forma. Então, até hoje, os anestesistas que me operaram falam, Fernanda, você foi acordada para o centro cirúrgico, um anestesista brincou comigo sobre a minha unha. Então, assim, eu lembro muito bem do dia da cirurgia. E aquilo foi muito importante para mim, porque não só de ter passado pela cirurgia ali, de ter saído da cirurgia e o médico que me operou, por um toque da minha mãe, isso foi bem interessante, minha mãe chegou para ele, olha, ela tá recém-formada, nutrição. Ele, não acredito. Pois é, ela tá começando a querer trabalhar. E eu falei, pois é, e eu comecei a desenvolver aquele assunto e foi ali que a gente começou juntos na jornada. Então, eu acho que foi uma junção de fatores. Eu ter endometriose, ter descoberto uma doença grave, era muito nova. Essa doença que mexe com a saúde fértil, mexeu alguns órgãos importantes como intestino, meu, bexiga. E eu ter saído dali super bem e ter falado, caramba, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu quero trabalhar. E era com cirurgia na época, né? Então eu só pensava na cirurgia, o que eu poderia ajudar essas mulheres a viver melhor com essa cirurgia, né? Passar por essa cirurgia melhor. E aí depois disso eu comecei a minha jornada, porque eu comecei só pensando no pré e pós-operatório de endometriose, o que eu poderia fazer para elas saírem mais rápido daquilo, para elas recuperarem, para elas cicatrizarem. E com isso eu vi, mas peraí, só aí? Não tem mais o que fazer. Então eu comecei a ajudar elas na saúde fértil, na modulação dos dores, modulação dos sintomas e não só na saúde da endometriose, na saúde da mulher, porque vem uma mulher frágil emocionalmente, vem uma mulher com muita dor, vem uma mulher que tem um problema de emagrecimento, vem uma mulher que tem problema com libido, vem uma mulher que está às vezes chegando na menopausa, que a gente fala o climatério, e que eu vi que poderia ajudar muito mais do que só aquilo. Então foi aí que eu me encantei pelo saúde da mulher, né? Pelo mundo da mulher. E principalmente mais recente, depois de um tempo, pela saúde fértil, porque cada vez mais a gente sabe do impacto da nutrição na saúde fértil. Então, como eu posso ajudar essas mulheres a viver melhor, a chegar no seu positivo, né? Chegar numa gestação que é um sonho para a maioria delas. Quando eu tive o diagnóstico com 22, 23 anos, eu não tinha noção do que era. E eu só fui mergulhar no mundo da endometriose depois que eu passei pela cirurgia, depois que eu já tinha passado por tudo, eu fui mergulhar. E quando eu mergulhei nesse mundo, eu falei, mas caramba, por que ninguém me falou isso comigo antes? Então poderiam ter me falado que eu poderia melhorar a minha dor
com a nutrição. Poderiam ter me falado, e claro que a ciência evolui, a medicina evolui muito, né? Então, coisas que eu não sabia antigamente, hoje eu sei e eu falo, pode mudar, pode fazer diferença. Então, eu acho que o diagnóstico fez com que eu olhasse para aquela mulher dos dois lados, da parte prática, porque eu sei, porque eu já passei por uma cirurgia, eu já vivi a sua dor e eu sei o que você sente, e na parte teórica, que a nutrição está aqui para te dar base para você ficar melhor. Então foi esses dois mundos que se juntaram e fizeram todo sentido. Toda a equipe que eu trabalho até hoje e que até hoje muitos médicos me indicam, eles me ensinam muito. A nutrição, ela é muito parceira da medicina, não só da medicina, da psicologia, da fisioterapia, da enfermagem. Então, tudo que a gente vive dentro da saúde da mulher, cada um tem um pouco de aproveitamento e cada um tem o seu setor, né, que eu falo. Então, todos esses médicos que eu trabalhei, eles sempre trazem alguma coisa para agregar e eu para agregar eles. E eu falo que faz total diferença no atendimento da paciente, né? Então, eu faço tudo não. Você faz a sua parte, eu faço a sua parte e a gente aprende juntinhos a dar qualidade de vida para aquela mulher que precisa. Eu acho que é o que mais faz sentido, né? Quando a mulher com endometriose ou a mulher, de forma geral, ela vem me procurar, é porque ela sabe que eu já passei por aquilo. Então, ela quer que alguém que entenda o detalhe. Então, muitas das vezes, durante o meu atendimento, eu vou em algumas perguntas que ela não tem noção daquilo, e ela fala, mas como que ela sabe disso? Parece que ela está aqui dentro de casa. E eu falo, não, porque eu já sei, eu já passei por isso. Então isso faz muita diferença, ela olhar para aquela pessoa e falando, caramba, ela já passou por isso, ela já viveu isso e ela está bem hoje. E principalmente, que eu acho que é mais as pessoas têm de importante, eu falo isso com muita empolgação. Então, quando eu falo da endometriose, as pessoas falam, meu Deus, mas você fala tão feliz, tão empolgada. Eu falo, porque você pode tirar proveito disso de alguma forma. Não é bom ter endometriose, não é feliz ter endometriose, mas a gente pode tirar proveito. Então, acho que é isso. Além de ser uma pessoa que entende ela pela prática, a inspiração de você pode ficar bem e entender a realidade dela para tentar ajudá-la da melhor forma possível. Quando eu comecei a trabalhar com mulheres, né, e acho que esse é o principal, a gente sempre tem que individualizar cada um. Mas dentro da endometriose é uma doença muito pesada para a maioria das mulheres. Algumas são assintomáticas, mas são poucas. Você mexe com toda uma rede. Então, a mulher tem muita dor e ela começa a não ser valorizada dessa dor. Então, é frescura, é da cabeça dela. E isso era uma fala muito antiga que até hoje ainda se acontece. Associado a isso, mexe com a saúde fértil. Então, ela pode não conseguir engravidar. A maioria das vezes a gente consegue. Mas ela tem esse diagnóstico, nossa, eu vou ser infértil, não é uma verdade. E junto com isso mexe com o casamento, porque ela pode ter dor na relação sexual, ela pode ter dificuldade de engravidar, ela já está com muita dor que ela deixa de fazer as coisas. Então começa a mexer com toda uma cadeia de mulher, e que isso mexe muito comigo, porque eu vejo hoje as mulheres com aquelas que vão, que fazem, que acontece, e faz o que gostariam, né? E com uma doença que puxa ela muito para baixo, ou que impacta muito na vida dela, isso faz com que muitas das vezes a gente fique muito triste diante da situação. Então, acho que o propósito, quando eu faço uma retrospectiva olhando de tudo, é que para mostrar para essas mulheres que é possível, apesar da endometriose, ela viver bem, ela ter qualidade de vida e ela pegar daquilo como um calcanhar para ela modificar algum hábito da vida dela. Então, acho que hoje o meu propósito é isso, é mostrar para ela assim, não é bom ser doente ou ter uma doença, não é feliz, né? Nossa, que alegre que você tá por isso, mas vamos transformar de alguma forma isso positivamente? Que é uma doença que hoje tem controle, que você consegue ter uma qualidade de vida a maioria das vezes e que você consegue engravidar, que eu acho que é o ponto principal. Então, começa por ela, esse movimento, mas eu tô aqui para te dar o retaguarda, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para não te julgar, mas para falar assim, olha, vamos por esse caminho que pode dar muito certo. Eu fico emocionada muitas vezes, depois de cada atendimento, as pessoas até falam assim, nossa, você se entrega tanto. E é uma entrega muito grande mesmo, assim, cada atendimento, cada mulher que eu ajudo, não só nos meus atendimentos, mas também na internet, é um sentimento de muita força, inicialmente, mas de uma entrega muito grande
do meu lado, e de felicidade quando ela retorna para mim falando: Fernanda, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, caramba, eu não tô tendo dor. Ou eu consegui um positivo, que é engravidar, e é uma felicidade absurda. Então eu vivo cada sentimento com elas. Então quando elas estão ali inseguras, com dor, com desconforto, aquilo fica ali comigo. E quando a gente passa pro outro lado, eu falo: nossa, conseguimos, juntas a gente pode conseguir. Então é uma felicidade muito grande, literalmente. Bom, começando, vou pegar uma retrospectiva, né, assim, eu sempre fiz atendimento presencial, porque a nutrição não permitia atendimento online, não existia essa modalidade, como na medicina também. Então, antigamente eu ia em loco em todos os locais, fazia atendimento em todos os locais. Com a pandemia, tudo fechou e a gente teve que aprender uma nova realidade da nutrição e da medicina. E essa nova realidade foi online. Então foi um marco muito importante, porque eu consegui ultrapassar a barreira do Rio de Janeiro, porque antes era só no Rio de Janeiro meu atendimento, ou pacientes que vinham de fora e que chegavam até mim. E aí, quando tudo fechou, a gente teve que aprender o mundo online. Então, eu comecei com os atendimentos online, porque foi liberado pelo nosso conselho. E desses atendimentos online, eu tenho um marido muito parceiro e que falou assim: Fernanda, vamos expandir para outras coisas, porque você tem um tempo limitado, você não consegue ajudar mais pessoas com o seu tempo. E aí foi aí que a gente teve a ideia de criar um curso online, que quando a gente lançou lá na pandemia, era um curso online para mulheres com endometriose, para que elas pudessem aprender aquilo que eu ensino na minha consulta e elas colocarem na prática dela, na vida dela, no ritmo dela, no tempo dela. E ali a gente começou. Então, o primeiro curso foi o EndoClass, aí eu fiz um e-book e atualmente eu estou com novas perspectivas, inclusive tem um que está rodando atualmente, que é o Checklist da Endometriose, que é um curso. Na verdade, eu digo que não é um curso, ele é um checklist, é um mão na massa, é um prática-prática, que a mulher que tem endometriose, ela vai começar a aplicar no dia dela, um dia após dia, durante 28 dias, para que ela comece essa transformação que eu passo para todas as minhas pacientes, para todas as minhas mulheres. E esse é o objetivo, crescer o checklist da endometriose para atingir muito mais mulheres, não só do Brasil, como do mundo, como hoje eu tenho pacientes da Austrália, Europa, Estados Unidos, que conseguem aplicar aquilo na realidade delas, daqueles locais. Eu acho que inicialmente, quando a gente foi para o mercado digital, né, assim, quando a gente começou no digital, às vezes a gente tem a dificuldade da fala. Então, assim, vou botar num lado negativo, depois vou falar do positivo, né? Antigamente a gente gostava muito de entender o passo a passo. Então, o primeiro curso que eu fiz, as aulas eram montadas de 30, 40 minutos. E ninguém quer 30, 40 minutos hoje em dia de aula. As pessoas querem algo mais prático. Então, a primeira surpresa do lado negativo é isso, que as pessoas estão um pouco querendo coisas mais práticas, mais simples. Mas o positivo foi o engajamento. Então, assim, apesar de muitas pessoas olharem aquilo e falar: meu Deus, quantas aulas! Depois que elas começavam, elas falaram: caramba, Fernanda, muito legal essa forma de você explicar o passo a passo, entender os porquês para que eu consiga colocar isso na minha vida. Então, o lado negativo, vamos botar assim, é ainda, e que a gente vai aprendendo com a prática, né? Então, hoje o checklist são vídeos de 1, 2, 3 minutos, então são muito mais práticos, muito mais dinâmicos, mas o positivo é que quando a pessoa começa a botar aquilo na prática no tempo dela, ela fala: caramba, muito legal, eu posso transformar minha vida daqui, da minha casa, eu não preciso sair daqui para começar a fazer isso. Então, acho que é isso. Tem muitas histórias, muitas transformações, muitas, tanto em relação à dor, como de autocuidado, como em relação à transformação da saúde fértil, chegar a um positivo de ter um bebê em casa. Mas tem uma que me marcou muito, que foi uma paciente que precisou operar, e ela era do Nordeste. E ela chegou para mim num pós-operatório, com muita dor ainda. Então, muitas das vezes a mulher vai para a cirurgia com aquela expectativa de resolver a dor, e a dor não foi resolvida. E a dor não tinha sido resolvida por causa dos hábitos alimentares dela, por causa do estilo de vida dela. Então, ela fez uma cirurgia
e ela saiu da cirurgia com o mesmo estilo de vida. Consequentemente, uma dor crônica, que é a maioria das vezes que acontece, não melhora de um dia para a noite, ela precisa de mudanças gradativas. Então ela tinha quase 40 anos, ela queria engravidar, ela tinha dor e ela tinha operado. Então ela estava extremamente abalada emocionalmente. E com a transformação dia após dia, sem condições financeiras, ela veio do interior do Nordeste mesmo, ela começou a melhorar a dor, depois de melhorar a dor ela melhorou a autoestima, e depois de melhorar a autoestima ela conseguiu o positivo. Então esse positivo, o bebê acabou de nascer, tem 1 mês atrás, e é transformador. Você fala, caramba, ela conseguiu sair lá da onde ela estava, do buraco que ela estava, para um momento de extrema felicidade, que é conquistar o filho dela, né, o bebê dela. Acho que esse é o principal. A gente começa pensando sobre isso quando a mulher lá atrás ela era muito, vou usar a palavra submissa, né, a tudo que vinha em volta. Então, desde que a mulher entrou no mercado de trabalho, começou a extrapolar da casa para outros locais, ela começou a ter experiências diferentes, mas nunca tendo a percepção sobre ela. Então, era muito difícil, muitas mulheres pararem para pensar sobre ela. Então ela tem tantas coisas a pensar, a casa, os afazeres, o trabalho, que ela não tinha essa percepção. E hoje, e eu acho que é esse um dos meus objetivos que eu sempre falo, quanto mais conhecer você e conhecimento de uma forma geral, isso vai trazer benefícios para todas as áreas, tanto para sua casa, como para o seu trabalho, como para você mesmo, como pelo seu relacionamento. Então, o primeiro fator que eu falo sobre o conhecimento é você se autoconhecer, então você entender o seu corpo, você entender os seus limites e extrapolar isso para além disso, né? Assim, extrapolar isso para alimentação, para atividade, etc. E esse conhecimento, ela aplicar na vida dela faz total diferença, até para prevenção de doenças. Então, se ela está doente, ela pode agir diante daquilo, e se ela não está doente, ela pode ter mais potencial sobre aquilo. Então, acho que é potencializar o que a mulher já tem de muito bom. Então, se ela tem muita coisa boa, você potencializa diante disso tudo, se entendendo, se conhecendo e buscando cada vez mais. Cada vez mais a mulher se preocupa em se cuidar, não só, eu falo esteticamente, né? Antigamente a mulher estava muito voltada para a estética. E hoje ela pensa numa prevenção de uma menopausa com tantos desconfortos, menos desconfortos, na verdade, né? Ela se preocupa em como ela vai viver com seus 50, 60 anos e que consegue abaixar para pegar uma coisa, que consegue levantar uma coisa mais pesada. Ela se preocupa em prevenir doenças, né? Ela quer ter a melhor performance o tempo todo. Então, antigamente a mulher de 50, 60 já estava aposentada, vamos botar assim. Hoje não, ela quer continuar trabalhando, ela quer continuar produzindo, ela quer continuar fazendo. Então, a perspectiva de autocuidado da mulher, ela está muito além só de uma doença e de uma estética, mas dela estar o melhor possível e entregue a esse mundo que cada vez cobra mais da melhor forma possível, não só esteticamente, mas de saúde e de performance como um todo. Eu acho que é isso que ela está cada vez melhorando. A nova geração, eu acho que já está vindo com isso, que é uma geração nova que está se preocupando em cuidado, em atividade física, em escolher melhor os alimentos, apesar da indústria ainda ser muito grande, de facilidade, de coisas mais práticas, né? Mas a nova geração, acho que ela já está se preocupando mais nisso e literalmente de prevenir as doenças que já são conhecidas e que estão surgindo cada vez mais. Principalmente as doenças emocionais, né? Ansiedade, transtornos bipolares, depressão, e a alimentação e o estilo de vida faz total diferença para isso. Então, as pessoas cada vez mais que se cuidam, colocam um estilo de vida mais orgânico, um estilo de vida melhor, elas vão prevenir isso tudo que está vindo com toda a tecnologia e todas as mudanças que a gente tem nessa vida. Infelizmente, a média de tempo é de 7 a 10 anos para um diagnóstico. É muito tempo de sofrimento. É muito tempo tentando engravidar e não conseguindo. É muito tempo ouvindo: isso é frescura, isso é dessa cabeça, toda mulher tem dor. Então hoje,
Apesar da gente falar muito sobre endometriose, apesar de muitas mulheres terem diagnóstico, a média de tempo ainda é muito grande. E que isso, muitas das vezes, dificulta uma gestação. Vai passando o tempo, ela não consegue, já chega perto dos 40. Ela já viveu tanta dor que essa dor se tornou crônica e que para melhorar uma dor crônica é muito mais difícil. Mesmo com mudança de estilo de vida, porque é neural, né, na mente já. Então, acho que o que mais precisaria se modificar é o tempo de diagnóstico. E o segundo é entendimento que a endometriose pode sim viver bem com uma mudança de estilo de vida. Então, antigamente a gente só tinha medicação. Então, qual remédio eu tomo para endometriose? Hoje não. O que eu posso fazer além de uma medicação que pode me ajudar para viver bem com ela? Que é a atividade física, o sono, a alimentação, a saúde emocional, terapias alternativas. Então, acho que é isso tudo aí que a gente precisa divulgar cada vez mais para que ela fale, ótimo, eu posso viver bem com ela. Eu acho que o diagnóstico, eu não sou médica, então, infelizmente, eu não posso fazer diagnóstico, mas o diagnóstico ainda é muito complexo. Apesar da dor ser um fator que está presente e que as mulheres falam, o processo de diagnóstico poderia ser mais simples, mas a gente ainda não tem isso aí descrito. A segunda perspectiva é da gente confirmar cientificamente, que a gente ainda não tem essa confirmação tão forte como uma medicação, do impacto da mudança do estilo de vida nessa mulher e como ela pode controlar essa doença. Então, a gente já tem muitas descrições, mas ainda não tão robustas a ponto de a gente falar, olha, é isso aqui e pronto. Então, acho que esses dois fatores aí, até 2030, a gente precisa de mais mudanças, mais estudos para a gente conseguir chegar lá. Eu sou Fernanda Mululo, nutricionista especialista em saúde da mulher, e essa é a minha biografia. She sees a pain the world ignores. Silent battles women fight indoors. Fernanda Mululo understands the signs. Inflammation stealing dreams and time. But she rewrites what doctors missed. Health doesn't start with a checklist. It's not just food, it's who you are. A spark that turns the body into a star. In 28 days you bloom again. She uses the fire that once felt endless within. 4,000 women found their way from silent pain into a brighter day. Fernanda Mululo shows the truth we seek. Your body speaks. Your future isn't weak. Endometriosis tried to take the light, but she returned the strength to fight. Every meal becomes a healing start. Inflammation